Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Gostaria que os irmãos abram suas Bíblias em Levítico, capítulo 9. Versos 23 e 24. Levítico 9. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e, saindo, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que, vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Oremos. Pai, muito obrigado pela leitura da Bíblia que fazemos juntos nessa manhã, e o Senhor possa guiar nossas mentes, nosso coração, para que possamos crescer por meio da Tua verdade. No nome de Jesus, amém. Irmão, fazer uma meditação rápida, breve aqui sobre essa passagem da Bíblia. Eu achei muito interessante quando estava lendo e gostaria de compartilhar com os irmãos essa minha meditação pessoal. Toda vez que Deus inaugurou algo na vida do povo, toda vez que Deus iniciou decretou algo ali que foi feito por Ele, instituído por Ele, dando início a algo que se estenderia para muitas gerações, Deus se encarregou de se manifestar para mostrar ali a sua presença, a sua aprovação, para mostrar que aquilo era dele e que o povo deveria seguir aquilo que ele ordenou que se fizesse. E assim foi o que aconteceu aqui. Quando a tenda da congregação tinha sido construída e os filhos de Arão, instituídos como os sacerdotes no meio da nação, houve um marco ali, um culto, uma adoração, em que eles fizeram um holocausto grandioso ali, e a presença do Senhor se manifestou de uma maneira especial. E ali foi o início do sistema sacrificial e da mediação sacerdotal. Isso aconteceu logo após a construção daquele tabernáculo móvel, temporário, até a construção do templo, né? Que veio séculos depois. E aquele tabernáculo, chamado tabernáculo, tenda do encontro, tenda da revelação, ou até mesmo casa do Senhor. Em várias passagens da Bíblia era dado esses nomes para aquele espaço construído. E ali Deus se fez presente de uma maneira gloriosa, tremenda mesmo. A glória do Senhor se manifestou, o povo ficou feliz, alegre, jubilaram e se prostraram, e apareceu um fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto que eles fizeram. E ali, meus irmãos, deve ter sido algo muito, muito bonito, né? Presença do Senhor e o povo se deleitando. Diz a Bíblia no final aqui que o povo se jubilou e se prostrou com o rosto em terra, e se maravilhados assim com a presença do Senhor ali manifesta. E eu gostaria de fazer uma comparação com os dias de Cristo e até nós aqui. Primeiramente, o que me chama a atenção aqui de início
foi a ordem como as coisas aconteceram. Porque, primeiramente, houve um sacrifício, um holocausto. A partir do 18 em diante, diz que eles imolaram um boi, um carneiro, em sacrifício pacífico, que era pelo povo. Os filhos de Arão entregaram-se o sangue, que aspergiram sobre o altar em redor, como também a gordura, o boi, o carneiro, a cauda, sobre as entranhas, os rins, o redenho, o fígado, e puseram a gordura sobre o peito, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito, a coxa direita, Arão moveu por oferta, movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Seguiram todo o rito ali, descrito na lei, e assim eles fizeram. Então, a primeira coisa foi o sacrifício. O sacrifício pelo quê? Pelos pecados. Então, o pecado foi primeiramente resolvido, o pecado de todo o povo. Primeiramente, o pecado foi tratado. E depois disso veio uma bênção. No 22 diz que Arão então levantou as mãos para o povo, abençoou e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado. Então Arão, ele levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado. Então depois do sacrifício veio a bênção, todo o povo foi abençoado. E é exatamente isso, meus irmãos, que aconteceu em Cristo, com Cristo. Então, nos dias da igreja, a ordem. Primeiramente o sacrifício, primeiramente a cruz, primeiramente o sangue do próprio Cordeiro de Deus, Jesus, foi derramado, foi expiado os nossos pecados por meio disso, e só depois veio a bênção da salvação, só depois. Tanto lá quanto cá, né, no Novo Testamento, na Nova Aliança, na Antiga e na Nova, ninguém poderia ir a Deus sem um mediador. Impossível um homem chegar direto a Deus. Antes a mediação era sacerdotal, dos sacerdotes. Ele fazia essa mediação. Agora com Cristo, Cristo é o mediador, o nosso sumo sacerdote. Interessante, meus irmãos, que Deus é santo. Deus é puro, e Deus mesmo se encarregou de fazer com que houvesse um caminho do homem para chegar a Ele. No Antigo Testamento era um, no Novo Testamento, Cristo Jesus. Em segundo lugar, a glória do Senhor apareceu e iluminou todo o povo. Diz o verso 23 que Arão e Moisés e Arão, a tenda da congregação, abençoou o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Apareceu ali algo, e que todo o povo viu, e iluminou todo o povo. O fogo apareceu ali, todo o povo foi iluminado, e todos viram a presença do Senhor. Por quê? Porque para Deus não era apenas um sacrifício qualquer, não era um rito qualquer. Para Deus, Deus queria marcar a mente do povo, a partir daquele momento e até a primeira vinda de Jesus, que não era o sacrifício, a tenda, o lugar, né, os animais, a morte dos animais, o rito todo, mas o que Deus queria mostrar era o que era o mais importante, principal, era a sua presença. O mais importante era o Deus habitando no meio deles, e não as coisas que estavam em volta. Não tudo aquilo que representava, mas Deus queria dizer que o mais valioso, o principal, e o coração do povo tinha que estar nisso, era na presença do Senhor. A bênção maior não era a bênção da tenda, dos sacerdotes, do lugar, dos sacrifícios, mas a bênção era a presença do Senhor no meio do povo. E em Cristo, para nós, meus irmãos, mais ainda, a bênção para nós é única e exclusivamente a presença do Senhor Jesus. É de estarmos com Ele, andarmos com Ele, vivermos para Ele, que a nossa vida somente em função da pessoa gloriosa do Senhor.
da vida nossa com Ele. E nada que possa nos distrair, nem um ato que possa nos tirar da sua bendita presença. Muitas vezes a gente leva uma vida com Jesus em volta de coisas, em volta de momentos, em volta de lugar, em volta de tantas coisas que a religiosidade vai nos distraindo. Mas nós precisamos ser marcados pela presença do Senhor e sermos atraídos por ela o tempo todo. Em terceiro lugar, o que significa aquele fogo da presença do Senhor? O texto que nós lemos diz que saindo o fogo de diante do Senhor, no verso 24. O que significa isso? O fogo da presença do Senhor. Significa uma coisa interessante, né, dentre outras. Significa que aquele fogo não veio da terra, não foi ateado por homem algum, não foi posto, criado por ninguém. Diz o texto que o fogo veio diante de Deus. Isso mostra uma grande verdade, meus irmãos. É que Deus não precisa que nós preparemos fogo para atrair a presença dEle. Que Deus não aceita fogo humano que diga que é a presença do Senhor. Durante a história da igreja de Jesus na terra, os homens tentam manipular um certo fogo para dizer que a presença de Deus está ali. Mas esse fogo veio da presença de Deus, foi fogo do Senhor. Aquele fogo não veio da terra, não foi posto por ninguém na terra. Não é homem que ateia fogo, que acende fogo da presença de Deus. Deus quiser fazer isso, Ele faz. E Ele fez. Naquele momento, Deus realizou algo. Aquele fogo da presença do Senhor significava duas coisas. Era o fogo da sua presença santa. Onde a presença do Senhor está, né, o fogo da sua presença ali está. Elias, por exemplo, quando no Carmelo fez um sacrifício, um altar, colocou lá sacrifício, da mesma forma diz o texto que veio um fogo e consumiu tudo que ele tinha feito, porque era provação de Deus. Deus aceitou aquilo. Mas também significa santidade, porque houve reverência e o povo se prostrou. O fogo significa exatamente que Deus se agradou da reverência do coração do povo, e ali houve algo que glorificou o nome do Senhor Jesus, do nosso Deus. Meus irmãos, em Cristo também, quando Jesus ofereceu o seu sacrifício de si mesmo a Deus, pouco antes, ali no Monte da Transfiguração, diz os evangelhos que Jesus apareceu iluminado, como um fogo, e a voz que dizia: este é o meu filho amado, como Deus estivesse dizendo: eu aceito o sacrifício do meu filho. Então, a maneira de Deus ter aceitado, e ali todos que estavam ali, os discípulos que ali estavam, viram também fogo da presença. E a reverência também, de igual modo, eles se quebrantaram ali diante do Senhor. E em santidade, eles puderam ver exatamente aquilo. E outra coisa interessante, meus irmãos, foi essa reação do povo. Duas coisas que aconteceram segundo o texto. Diz que o povo se jubilou e se prostrou em reverência. Então houve alegria e reverência. Essas duas coisas, elas não podem ser separadas. Não pode haver na presença do Senhor alegria sem reverência e reverência sem alegria. Mas essas duas coisas, elas estão juntas e não podem faltar na nossa adoração. A alegria é quando nós temos a concepção, a convicção, nós temos em mente que nós servimos um Deus bondoso. E quando a gente tem isso, meus irmãos, e não perde essa alegria de estar servindo o Deus bondoso, nada para nós é difícil diante do Senhor.
Nada para nós é pesado, nada para nós é impossível de nós realizarmos, porque a gente pensa, não, eu estou feliz e alegre porque eu sirvo a um Deus bondoso, né? Eu me alegro no Senhor, eu me contento no Senhor, porque eu sirvo um Deus tão gracioso, tão bondoso. Então, para mim não custa nada servir a Deus diante de todos os meus compromissos, minhas coisas que eu tenho que fazer aqui. Para mim é prazeroso, porque o meu Deus é prazeroso. E a reverência significa exatamente a santidade. Eu sirvo a um Deus santo, então eu tenho reverência. Então essas duas coisas a gente nunca pode perder. A alegria e a reverência. Alegria e reverência é o melhor estado espiritual de um crente. Quando ele tem a concepção de que ele serve a um Deus bondoso e gracioso e um Deus santo. Ele está feliz, que estado maravilhoso é a gente poder estar servindo a Deus com alegria. E quando a gente tem a concepção de um Deus que é santo, e a gente reverencia esse Deus no nosso viver. Portanto, meus irmãos, Arão, no Antigo Testamento, ele aponta para Cristo como o sumo sacerdote. E os filhos de Arão somos nós, os sacerdotes de Cristo. O sacrifício que era feito no Antigo Testamento é o sacrifício da cruz, o sacrifício de Jesus. Jesus é o Cordeiro sacrificado por nós. O fogo aponta para aquilo que eu disse, né? Que foi aceito. Este é o meu Filho amado, em quem me compraz. A glória é a glória do Senhor, que Ele transmitiu. Eu vos dei a glória que eu recebi do Pai, para que vocês tenham a mesma glória que eu tinha, que eu tenho. A bênção é a bênção da salvação. E Jesus, como nosso sumo sacerdote, em João 17, ali ele abençoa a todos nós também. Arão estendeu a mão e abençoou. Jesus, João 17, ele abençoou os apóstolos, abençoou a igreja, abençoou os que viriam ser salvos. Ele estendeu a bênção para a igreja dele. A igreja é abençoada pelo próprio Cristo, né? E o povo prostrado, meus irmãos, este é o lugar que a gente fica mais alto. O lugar mais exaltado de um crente é quando ele se prostra. O lugar mais elevado que a gente possa atingir na terra é quando a gente se curva diante do nosso Deus. E, finalmente, meus irmãos, eu achei algo muito semelhante ao Pentecoste que aconteceu. O fogo que aconteceu no Pentecoste. Há uma semelhança muito grande, porque ali Deus inaugurava também, iniciava, organizava a sua igreja na terra. Aí diz que lá no dia do Pentecoste, capítulo 2, versículo 3, apareceu línguas como que de fogo e pousava sobre cada um dos discípulos da igreja que ali estava, né? 120, que era a igreja do Senhor ali, reunida no cenáculo. E ali então Deus estabelecia a sua igreja, Deus inaugurava a sua igreja. Era algo que Deus começou. E ali houve uma manifestação da presença do Espírito Santo de Deus de uma maneira também muito especial. E também foi depois do sacrifício. Jesus tinha sido sacrificado 50 dias atrás, e houve ali o Pentecoste. Deus inaugurava então, batizava a igreja dele, dava início à descida do Espírito Santo. E o templo não era mais uma tenda, ou o templo de Israel, mas o templo era cada crente. E foi sobre cada crente, não foi sobre o espaço, o lugar, mas repousou sobre cada um individualmente, tornando cada um uma tenda, um tabernáculo, o templo do Espírito Santo. E houve essa manifestação visível, a ponto dos incrédulos olharem e verem que eles estavam embriagados. O que estava acontecendo ali? E houve também uma mesma reação. Diz em Atos capítulo 2, 6 e também no 12 que o povo ficou perplexo, ficou maravilhado, como os judeus também ficaram lá. Então, no Antigo Testamento, Deus encheu a tenda, mas em Cristo Deus encheu a igreja, cada um, que somos nós.
O que eu acho muito interessante, meus irmãos, encerrando aqui, é que a igreja de Cristo não começa com marketing. A igreja de Jesus não começa com estratégias humanas, com iniciativas humanas, né? Com fogos humanos. A igreja de Cristo começa com o fogo do Espírito, com a presença do Senhor. O fogo do Espírito na vida da igreja não foi aceso por ninguém, mas foi o próprio Espírito Santo que veio e repousou sobre cada um. O poder que a igreja precisa vem do alto e não vem da terra. O poder que a gente precisa para estar na presença de Deus veio do alto. O que é interessante é que Deus marcava esses momentos para que as gerações que viessem depois apenas crescem naquilo, apenas entregasse os seus corações e vivesse dentro daquela dimensão dada por Deus. Assim como a igreja, nós só precisamos crer que o Espírito Santo veio e realizou e tem a bênção dele. Nós não precisamos repetir Pentecostes. Nós não precisamos, ele já fez, nós não precisamos repetir fogos. Nós só precisamos crer, é o suficiente. Porque é a fé que agrada o coração de Deus. Sem ela, Deus não se agrada. E as experiências que a gente vai colhendo, elas não precisam ser exatamente iguais ao que aconteceram lá. Deus derrama o seu poder, Deus manifesta a sua graça, do seu modo, do seu jeito, no seu momento, né? Ou em qualquer lugar. Não acredito em milagres sempre de templos, sempre de horas marcadas. Acredito num relacionamento verdadeiro, genuíno com a presença, com a pessoa dele. Geralmente as pessoas gostam de tentar manipular, mas Deus é um Deus soberano e o fogo vem dele, não vem de nós. O fogo do Espírito que nós precisamos. Poder de Deus na nossa vida e o poder que a igreja precisa só vem dele. Nasce nele e é derramado por ele, para a glória dele e no nome dele. Amém? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor já nos deu tudo que nós precisamos. Devemos crer, devemos certamente nos posicionar e queremos, ó Deus, que vivamos esta verdade santa do Senhor todos os dias da nossa vida. No nome de Jesus, amém.